Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Está no ar, é um programa que vai te colocar para cima, um programa que vai te informar a verdade acerca do teu espírito. Saiba que você é uma pessoa especial, você que está aí na tua casa, no teu trabalho, no teu rádio. Você agora vai ter a oportunidade de pensar o que você está fazendo da tua vida em relação àquilo que você está ouvindo, em relação àquilo que estão te ensinando naquele local que você está indo. Durante todos esses dias desta semana, nós estamos comentando com a nossa audiência acerca de um tema maravilhoso. O diabo foi destruído, ou seja, o diabo não existe mais. Em outras palavras, o diabo morreu. É isso aí, esse é o tema que nós estamos trazendo, mostrando para você, conversando, compartilhando, não é, com a nossa audiência, que a Bíblia mostra que o diabo foi destruído, que o diabo não existe mais, ele já existiu, já cumpriu seu propósito e agora não está mais entre nós, não é? O diabo não existe mais, e isso é para sempre, ele não foi amarrado e vai ser solto amanhã, não. Isso é para sempre. Quando Cristo morreu na cruz, o diabo foi destruído. Você que está aí do outro lado, saiba, você é uma pessoa muito especial. Você é alguém que Deus ama muito, que Deus quer te explicar essas verdades para que você possa ter uma novidade de vida, para que você saia dessa religiosidade que até então você viveu e que, se você quiser ser bem sincero com você mesmo, não precisa falar para ninguém, nem para o teu vizinho, nem para o teu parente. Se você quiser ser bem sincero com você mesmo, o que essa religiosidade que você praticou até hoje te trouxe de bom? Que resultado ela te deu? Se você for analisar tudo isso, você vai ver que não tem resultado, que você tem necessidades, que você tem questionamentos, que você tem situações que você precisa tratar, que muitas dessas situações foram criadas por causa da falta de entendimento correto acerca das coisas espirituais, não é? Então, hoje nós vamos compartilhar de novo, dando sequência, comentando coisas novas, coisas que já falamos, porque sabemos que alguém hoje está sintonizado pela primeira vez, então nós vamos repetir algumas coisas, não é, de outra maneira, mas o que importa é que esse programa está preparado para você. Então não saia daí, fique atento. Se você puder, pegue agora mesmo uma caneta, um papel, para você anotar o que eu vou te dizer, anotar os nossos telefones, anotar os meios de contato, né, que nós temos para que você possa ligar para nós, fazer contato conosco. Eu quero começar dizendo novamente que esse tema é um tema que está sempre presente no sistema religioso. Outro dia eu estava falando que existe nos seminários, em alguns seminários, né, essa matéria chamada demonologia. E ali aquele professor, né, ele ensina como é que o diabo faz, como é que o diabo entra, como é que o diabo sai, como é que o diabo trabalha, como é que se expulsa o diabo. Então, isso é algo que está presente sempre no sistema religioso. Então é um tema que no sistema religioso ele é muito utilizado. O diabo é utilizado como arma, o diabo é utilizado como muitas coisas. Mas, primeiro vamos colocar uma vinheta para você, né? E já já nós voltamos. Fique conosco aí. Anote nossos telefones e nós voltamos agora mesmo. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Para fazer contato direto conosco, grave em seu smartphone nosso WhatsApp. 21 99 104 83 88. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Então eu quero te levar a um passeio lá atrás em Isaías 54:16. Aqui nós vamos passear por vários passos aqui. Então estamos no passo A nesse momento. Quando é que o diabo foi criado e para que ele foi criado? Isaías 54:16 diz assim: Eis aqui que eu fiz o ferreiro que assopra as brasas no fogo.
e que faz, né, que fabrica a ferramenta para a sua obra. E eu criei o destruidor para destruir. Então, Deus criou o diabo para ser diabo. Isso nós já te explicamos. O diabo foi criado por Deus. O diabo foi um anjo bonito, não o bicho feio que a religião pintou, né, nas cartilhas religiosas. Foi criado por Deus. O diabo não se criou sozinho, nem resolveu ser diabo da noite para o dia. Ficou aborrecido com alguma coisa lá, alguém pisou no pé dele, ele ficou zangado e resolveu ser diabo. Não, ele foi criado assim. Ele foi criado para destruir. Ele foi criado para ser o imperador do reino da morte, para ser o imperador da morte. Então nós estamos falando aqui de um império que andou na mão do diabo enquanto esse estava vivo. E a Bíblia mostra quando foi que começou esse império. Quando é que o diabo começou a atuar na vida das pessoas? Então eu quero agora te levar ao que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, verso 12. Então nós já vimos que o diabo foi criado. Ele não apareceu assim do nada, ele foi criado, né, para destruir. Bom, e quando foi que ele começou a atuar? Romanos 5, 12. Ele começou a atuar através do pecado em Adão. O diabo agiu em Adão para que esse cometesse o primeiro pecado, o chamado pecado original, o pecado que um cometeu no lugar de todos. O primeiro pecado, o pecado que trouxe a morte. O pecado que trouxe a morte significa a separação do Espírito de Deus e do Espírito do homem. O pecado que Adão cometeu separou, né, a santidade de Deus do homem. A Bíblia diz que Deus começava com o homem toda tarde no jardim, mas depois que o homem pecou, Deus se apartou dele, porque Deus não está onde está o pecado. Não cabe, não combina. Então Romanos 5,12 diz: portanto, como o pecado entrou no mundo por um homem, aí as mulheres devem agradecer, né? Porque a religião diz que a mulher é culpada. Põe a culpa na mulher numa porção de coisas. E a Bíblia diz que foi por um homem. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado entrou a morte. Então, a morte passou a todos os homens, por isso se diz que todos pecaram. Na verdade, não foram todos que pecaram, mas sim todos herdaram nas suas carnes, nos seus corpos, o pecado original cometido por Adão. Aí a morte passou a todos. E aí se formou um grande império, chamado Império da Morte. E você pode dizer, quem era esse imperador da morte? O diabo, que foi criado para isso. Ele foi criado para exercer esse trabalho. Então, quando Adão, ali sendo aquele boneco chamado Adão, que as pessoas pensam que Adão era filho. Adão não era filho, Adão era um ser vivente, né, utilizado naquele momento pelo diabo para cumprir aquele trabalho ali. Muito bem. Quando Adão cometeu aquele pecado, a Bíblia diz que a morte passou para todos os homens. Todos os que vieram depois de Adão vieram com essa herança genética aí, essa herança em seus corpos. E de Adão até a cruz, toda a humanidade estava herdando aquele primeiro pecado. Ontem eu usei aqui uma comparação de um dominó. Você pega a primeira pedra do dominó, você põe todas elas em pé, uma atrás da outra, arrumadinha, bonitinho. Quando você toca na primeira, o primeiro homem pecou, caiu. Pá. O que acontece com as demais pedras do dominó? Vai caindo, né? Uma atrás da outra. Por quê? Só porque a primeira caiu em cima da outra, e a outra em cima, e outra, e assim vai até o fim. Também tem um outro exemplo, que é uma copiadora, uma máquina Xerox, que tira cópias. Se a primeira folha está manchada, as demais cópias também vão sair com a mesma mancha igualzinha. Então foi assim que a morte passou a todos, por herança do pecado de Adão. Aí começou esse império. A outra pergunta, a terceira pergunta, já estamos aqui no passo C, até quando isso ficaria assim? Será que isso ficaria assim eternamente? Porque Adão pecou, a morte passou para todo mundo, o império da morte estava criado, estava levantado com o seu imperador, mas seria eterno? Seria para sempre isso? Ou teria um limite?
Vamos ver o que a Bíblia diz, né? Isaías 27:1. Até quando isso permaneceria dessa maneira? Isaías 27:1 diz assim: naquele dia o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte ao Leviatã, serpente veloz. São apelidos ou nomes, né, que se identifica com o diabo, né? E ao Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então, a Bíblia está dizendo aqui para nós, em Isaías, capítulo 27, que haveria um dia no futuro em que o próprio Deus iria matar o diabo, iria destruir o diabo, iria pôr fim no império do diabo, no império da morte, iria acabar com essa separação que o diabo criou entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem quando Adão pecou lá no jardim. Então, nós vemos aqui que a Bíblia mostra que isso teria um fim. Diz naquele dia, um dia, não sei quando, vai ser um dia, diz o profeta Isaías no capítulo 27, no verso 1. E tem outra referência que eu quero ler para você, que diz assim em Ezequiel 28:19. E aqui também estamos respondendo a mesma pergunta ainda. Até quando isso ficaria dessa maneira? Ezequiel 28:19 diz assim: todos os que te conheceram entre os povos se maravilharão sobre ti. Espanto serás, e para sempre deixarás de ser. Tudo no futuro, né? Lembra que Isaías e Ezequiel viveram antes de Jesus de Nazaré. Então eles estavam apontando para um evento que aconteceria. Se você estivesse lá naqueles dias, você também estaria esperando esse evento acontecer. Para você, seria futuro, porque ainda não havia acontecido. Ainda não havia sido decretado, determinado ali naquele momento, aquele acontecimento. Não havia sido realizado, melhor dizendo, né? Então os profetas apontavam para um futuro. Olha, vai ter um dia que o Senhor vai matar esse chamado dragão. Vai ter um dia que o Senhor vai destruí-lo para sempre, disse Ezequiel. E isso para o futuro. Lembra que quando Adão trouxe o pecado e o pecado entrou no mundo, passou a todos, se criou o império da morte. Esse império começou quando Adão pecou. A morte passou para todo mundo. E Isaías e Ezequiel vieram depois de Adão, mas eles estavam antes da cruz, antes do Calvário, antes do sacrifício de Jesus de Nazaré, lá na cruz do Calvário. A outra pergunta é: quando aconteceria isso? Então, vamos recapitular, com calma, com paciência, como se você estivesse numa universidade. Quando o diabo foi criado e para quê? Já te mostramos lá. Quando começou o império da morte e quem era o imperador da morte? Já te mostramos em Romanos 5:12. Até quando isso ficaria assim, já que os profetas disseram que haveria um dia que isso teria um fim? Quando é que isso aconteceria, esse fim do império da morte e do seu imperador? Então veja João 12:31, diz assim Jesus de Nazaré: agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso, será lançado fora, será destruído, será morto, perderá sua força, será reduzido a nada, não é? Será reduzido a nada. Quando é que isso aconteceria? Jesus de Nazaré está falando do seu próprio sacrifício na cruz, que daí a alguns dias iria acontecer. Então, Isaías e Ezequiel, os profetas lá atrás que nós lemos, eles estavam na terra 900, 700 anos antes de Jesus de Nazaré. E eles disseram: olha, vai ter um dia que isso vai terminar, isso vai acabar. Vai ter um dia que o Senhor vai pôr fim nisso. Passou muito tempo, nasceu o menino Jesus, cresceu,
não é? Descobriu, cresceu em graça, entendeu quem ele era, e aos 30 anos, quando ele começou o seu ministério, ele disse assim: bom, eu prometi lá atrás em Isaías 27:1 e em Ezequiel 29:19 que um dia eu tiraria o diabo e o pecado do mundo. Chegou o tempo. Mas eu vou comentar com você isso depois do nosso intervalo com o nosso telefone. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Para fazer contato direto conosco, grave em seu smartphone nosso WhatsApp. 21 99 104 83 88. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Então, quando Jesus apareceu no cenário, chegou o momento do diabo ser destruído. E aí, ele disse: agora o juízo desse mundo chegou. Eu vou resolver esse assunto e vou tirar o diabo do mundo. Eu vou terminar com ele. Ou seja, em outras palavras, ele dizia que ele iria cumprir as profecias que haviam sido feitas lá atrás a respeito desse assunto. Então, abençoado, esse foi um dos propósitos pelo qual Cristo foi à cruz também. Ele foi à cruz por vários propósitos, e para destruir o diabo foi um deles, conforme Paulo registra no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14. Veja o que Paulo diz. Então, veja bem, Jesus passou pela cruz, cumpriu a sua obra, a última frase que ele disse foi assim: está consumado. Ou seja, tudo o que eu prometi, acabou. Eu fiz, eu cumpri. Eu livrei meus filhos da lei de Moisés, do diabo, do pecado. Todo o plano que eu tracei e comecei a desenvolvê-lo a partir do Jardim do Éden, terminei. Agora tudo está completo. Os meus filhos daqui para frente estarão livres dessas coisas todas e vão reinar em vida, porque agora eles são iguaizinhos a mim. Não é? Então, Paulo escrevendo em Hebreus, capítulo 2, verso 14, ele diz assim: assim que, porquanto os filhos participaram de carne e sangue, ou seja, temos um corpo, né? Um corpo que nos veste, um corpo humano, ele também participou do mesmo. Ele quem? Deus. Onde foi que ele participou de carne e sangue? Quando ele se vestiu de Jesus, Jesus de Nazaré, quando ele habitou naquele corpo. Ele também participou do mesmo, vírgula, com o propósito de, com o objetivo de destruir por meio da morte, lá na cruz, aquele que tinha o império da morte. Veja que a morte, esse era o império. Aquele que tinha o império da morte, vírgula, isto é, vírgula, o diabo. Você sabia que a Bíblia diz que o diabo foi destruído por Cristo na cruz? Anote aí, Hebreus capítulo 2, verso 14. Cristo subiu à cruz e lá no Calvário ele destruiu o diabo. Ele matou o diabo. Ele cumpriu a profecia de Isaías 27 e de Ezequiel 28. Ele cumpriu tudo isso. Ele fez essa obra redentora. Ele não deixou nada para você fazer no tocante a esse assunto. Também ele não amarrou o diabo com linha, com barbante ou com corda, não. Ele matou, ele destruiu. Nas Bíblias dos abençoados que são da Testemunha de Jeová, esse versículo aqui diz assim: para reduzir a nada aquele que tinha o império da morte. Essa Bíblia que eu estou lendo diz, para destruir. Talvez na tua Bíblia aí esteja escrito assim, para aniquilar aquele que tinha o império da morte. Então, isso são sinônimos. Aniquilar, reduzir a nada,
destruir, significa a mesma coisa. O diabo morreu, o diabo não existe mais, porque Cristo o matou. O mesmo Cristo que o criou, lá em Isaías 54, foi quem o matou, conforme diz Hebreus 2,14. Então, quando o diabo foi destruído, o império da morte também, porque o império da morte se baseava no pecado. O pecado entrou no mundo por um, e por isso a morte passou a todo mundo. Quando Cristo destrói o diabo na cruz e remove o pecado, não é? Através da remoção da lei de Moisés, o que acontece? O império da morte deixou de ser. Não existe mais. O imperador da morte não existe mais. É como se existisse um edifício para o prefeito. Mas cadê o prefeito? Ah, não existe. Então para que um edifício se não existe prefeito? Uma prefeitura sem prefeito, não é? Então foi dessa maneira que o império da morte acabou. Escute só o que está escrito em Romanos 5,18. Como foi que o império da morte acabou? Olha só. Assim que, como pela transgressão de um, Adão, né? Veio a condenação a todos os homens, por causa do pecado, né? Que ele cometeu. Da mesma maneira, pela justiça de um, Jesus, lá na cruz, veio a todos os homens a justificação de vida. A todos nós. Eu vou ler de novo. Assim que, como pela transgressão de um quem? Adão, no nosso lugar. Adão pecou no nosso lugar, desobedeceu no nosso lugar, e nós recebemos essa desobediência por herança. Então a Bíblia diz, pela transgressão de um, a condenação passou a todos os homens, da mesma maneira, não é? Um só fazendo, da mesma maneira, pela justiça de um, Jesus Cristo, veio o quê? A todos os homens a justificação de vida. Então, da mesma maneira que quando Adão cometeu aquele ato lá, você ganhou a morte por herança, agora, quando chega a cruz, da mesma maneira, aqueles que vêm depois da cruz ganharam por herança a justificação de vida. Da mesma maneira que ninguém teve que fazer nada para ganhar a herança que Adão conseguiu lá atrás, da mesma maneira, você também não tem que fazer nada para ganhar por herança a justificação da tua vida. É fácil você entender isso? Está claro para você? Eu estou te explicando como foi que o império da morte acabou. Da mesma maneira que ninguém teve nenhum ato, nenhuma atitude de concordância ou não em relação ao que Adão fez naquele momento, não houve uma assembleia para perguntar se você queria concordar, assinar uma procuração para Adão ser teu procurador e cometer no teu lugar aquela atitude e depois você receber a consequência. Ninguém te perguntou nada, não é verdade? Então, da mesma maneira, ninguém te perguntou nada com relação à justificação de vida. A justificação que Cristo conseguiu na cruz para você. Ou seja, ele criou o diabo para desenvolver a obra que ele desenvolveu. Quando Adão desobedeceu, ele não enganou Deus. Por favor, né, abençoado? Deus é onisciente. É um dos atributos de Deus, é a onisciência. Não é? Você sabe a onipotência, a onipresença, né? Então, um deles é a onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Adão não enganou o Senhor. Isso não existe. Adão não... ele foi criado para fazer aquilo que ele fez. Ele desobedeceu, fez aquilo porque havia um grande plano aí. Um grande destino, um grande predestino aí que o Senhor havia traçado. Ele queria que uma parte da sua criação fosse igual a ele. Por isso é que quando o homem pecou, Deus disse, bom, começou o negócio, eu fiz um plano que vai se desenvolver daqui até, não é? E começou. Agora o homem é como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ele não falou isso quando o homem pecou e estava sendo expulso do jardim? Ele disse, agora o homem é como Deus, conhecedor do bem e do mal. Parece que Deus tinha aí um propósito. Então ele criou tudo isso. Adão não enganou o Senhor. Adão fez aquilo que estava predestinado para ele fazer.
não é? Porque o Senhor poderia ter evitado tudo isso, mas isso fazia parte desse plano. Ele criou o diabo para ser diabo e depois ele destruiu o diabo. Da mesma maneira que o diabo sozinho lá estragou tudo, da mesma maneira Cristo sozinho aqui matou o diabo e consertou tudo. Você está depois da cruz. Isso significa que a justificação de vida é tua gratuitamente. Isso quer dizer que você, abençoado ouvinte, não tem que fazer nada para se livrar do diabo. Você tem que entender, porque o diabo não existe. O diabo só existe na mente daquelas pessoas que estão recebendo informação equivocada. Não é como uma figura. É uma figura que existe aí na mente dessas pessoas. Mas, na verdade, o diabo não existe mais. As pessoas dão vida a um ser que já morreu. Ele não existe mais. A Bíblia diz que ele foi destruído e que essa justificação alcançou a mim e a você. Veja só, continuando aqui, Romanos 5,19, o que diz. Porque assim como pela desobediência de um homem, os muitos foram constituídos pecadores, e aí entrou o império da morte através do pecado, os muitos, veja, não foram todos, os muitos. Assim também, pela obediência de um, Jesus, na cruz, não é? Pela obediência de Jesus Cristo, os muitos serão constituídos justos. Então, o diabo e o império da morte, como eles estão agora? Destruídos. Aí você está entendendo tudo o que eu estou falando, está sendo explicado claramente, com base bíblica, e são temas bem importantes. Isso é um império abençoado. O império da morte foi destruído. Nós estamos falando de um império que durou de Adão até a cruz. Quantos anos são? 4.000? Bom, pelos registros, né, que o homem diz que tem, são mais ou menos isso. Não sei. Talvez você aí que está do outro lado saiba melhor do que eu, né? De Adão até a cruz, quantos anos? 4.000, mais ou menos, não é verdade? Desse registro aí, daqueles que creem nisso, assim, dessa maneira. Então nós estamos falando de um império de 4.000 anos. É um império grande. É o império da morte. E o imperador da morte era o próprio diabo. E o diabo foi criado lá atrás e depois foi destruído. E graças a papai, que para nós ele foi destruído lá atrás. Ele não vai ser destruído. Não, ele já foi destruído. O que acontece? Por que as pessoas têm entendimento de que o diabo ainda existe? Porque esse império foi destruído, mas os religiosos fizeram, com falta de entendimento em relação a esse assunto, trouxeram vida a esse império e ao imperador da morte para os dias atuais. Você não concorda comigo que isso é uma falta de elegância em relação a Deus? Porque se o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, para, por sua morte, destruir o diabo, o que faz agora uma religião, qualquer ela que seja, para não citar nome de nenhuma, e falando ao mesmo tempo de todas de uma vez só, trouxeram para depois da cruz vida a algo que o próprio Deus veio, se vestiu de carne, se humilhou, se deixando passar pela cruz daquela maneira, não é? Para destruir esse império e o imperador da morte, e agora vem um pastorzinho bonitinho, penteado, com gel no cabelo, de gravata, e diz para você assim, olha irmão, cuidado com o diabo, hein? E você acredita, né? Caramba, Deus deve estar assim, puxa vida, eu não posso parar com a chuva, nem com a fome, nem com a doença, por enquanto, meus anjos vão ficar quietos, porque esse povo está desonrando o pacto. Esse povo está desonrando aquilo que eu fiz na cruz, porque tudo tem uma explicação. Você pode estar aí questionando também, do outro lado, e pensando assim, poxa, mas esse cara está dizendo que o diabo foi destruído. Mas e esse mal que existe no mundo? Porque o mal está aí, todo dia você liga a televisão e diz, matou, roubou, destruiu, fez, mentiu, aconteceu, estuprou, violou, é tanta coisa, não é verdade? Então, o mal está aí. Veja o que diz 1 Coríntios 10, 13, para que você tenha registrado o que restou do diabo hoje. 1 Coríntios 10, 13, diz assim,
não vos sobreveio nenhuma tentação que não seja humana. Isso significa que o que restou da obra de Adão lá atrás está no teu corpo de carne, está no meu corpo de carne também. E a pessoa sem conhecimento, sem os olhos iluminados por Jesus Cristo homem, ela não pode exercer o domínio próprio. Ela nem sabe disso. Ela não entende essas coisas. Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas se deixam levar pela inclinação de sua carne e aí cometem o roubo, o assassinato, a mentira, o adultério, qualquer coisa que você vai escutar agora aqui, Gálatas 5,19. Olha o que diz. E conhecidas são as obras da carne. Ou seja, elas são conhecidas, não é para você se assustar, ok? Elas estão em toda a carne, do homem, da mulher, da criança, toda a carne tem isso aqui, olha. Conhecidas são as obras da carne, que são adultério. Adultério é a pombagira, que entrou, que fez, que aconteceu, que por isso que adulterou. Não, isso aí é obra da carne. Está em toda a carne. Fornicação, imundícia, lascívia, idolatria. Vê? Idolatria é obra da carne. Poxa, só pode ser, né, abençoado? Você se ajoelhar diante de uma estátua que, quem sabe, foi você mesmo que fez e pintou? Só pode ser obra da carne. Idolatria, feitiçaria. Veja, feitiçaria. Você conhece feitiçaria? Voodoo, magia, magia branca, magia negra, magia mais ou menos, magia bege, magia azul, magia de toda cor, né? Umbanda, quimbanda, candomblé, o espiritismo alto, baixo, e forte, fraco, tudo. Feitiçaria. Você conhece essas coisas? Obra da carne. A Bíblia diz que é obra da carne. Você pensava que era do diabo e por isso você não falava com aquele espírita que vinha, né? Às vezes ele passava teu vizinho, quando ele saía no portão, você batia o portão e entrava correndo porque você dizia que ele era do diabo. Ele não é do diabo não, abençoado. Ele é um abençoado que está em trevas também em relação a esse assunto. E assim como as chamadas igrejas trabalham com o diabo, os espíritas também, porque é tudo religião. Todos eles estão em ignorância em relação a esse assunto. E afinal de contas, se não for o diabo ali, como é que eles vão viver? O diabo dá dinheiro na religião, porque o diabo é que é o culpado de todas essas coisas que estão acontecendo, e ele diz, vem aqui que eu vou te expulsar o demônio, vem aqui que eu vou fazer um trabalho, te livrar disso, vem aqui que esse demônio que está aí, esse espírito mau, o encosto, não sei o quê. Então, eu estou mostrando para você que isso tudo é obra da carne, porque o diabo foi destruído, abençoado. Preste atenção nisso, hein? A Bíblia diz, Gálatas 5,19, o seguinte, e conhecidas são as obras da carne. Conhecida, obras da carne, idolatria, feitiçaria, inimizade. Você já ficou inimigo de alguém? Isso é obra da carne, né? Discussões, dissensões, ciúmes, obra da carne. Iras, aquela raiva incontrolável, né? Que já classifica como ira, obra da carne. Você sabe que a ira é uma obra da carne. Veja bem, às vezes uma pessoa está irada com a outra, começa a discutir, não é? A discussão entra num nível mais duro e a pessoa de repente dá um soco, começa a brigar, ou dá um tapa, não é? Ou dá um tiro. Olha só as consequências da obra da carne. A mesma ira que levou a dar um soco ou um tapa, também leva a dar um tiro. E a consequência, ela está aí. Você sabe qual seria a consequência se você não controla a tua carne e deixa a ira te dominar. Contenda, dissensões, heresias, invejas. Inveja, obra da carne. Olho grande, esse é um espírito de olho grande, da inveja. Vem aqui que eu vou te libertar, porque vamos quebrar a maldição da inveja. Não é assim que os pastores falam? Isso é obra da carne, abençoado. Isso não é nenhum demônio, não é diabo, não. Homicídio, olha só, eu já falei de homicídio aqui. Homicídio, matou. Isso é o quê? Foi o diabo que fez? Não, isso é obra da carne. A pessoa se irou a tal ponto que ficou cego. A carne, o animal, tomou conta totalmente e a pessoa foi e matou aquela outra pessoa. Cometeu esse homicídio. Ah, isso é pecado. Não, senhor, é crime.
porque o pecado não existe mais. Homicídio é crime e tem consequência. Bebedice, já falei ontem aqui tanto do Zé Pilintra, né? Esse é o espírito do Zé Pilintra, do malandrão que entra aí, daquele que ficava pelas noites aí na boemia e coisa e tal. Aí o Zé Pilintra, que Zé Pilintra, abençoado? Isso é folclore, isso é criação. São mentes brilhantes na religião que criam essas coisas e conseguem colocar essas coisas na mente das pessoas. Bebedice é obra da carne. Você quer ver uma outra coisa aqui bem tremenda? Orgias é obra da carne. Glutonaria, sabe o que é glutonaria? Os crentes, eu costumo brincar, né? E dizer assim, não, os crentes são tremendos. Por quê? Porque eles exercitam, não quero falar mal de ninguém, mas exercitam muito a glutonaria. Você facilmente encontra, você identifica uma pessoa que tem essa obra da carne ativada na sua vida. É glutonaria, né? Normalmente ela está fora do peso. Não é diabo nenhum não, abençoado. Isso é obra da carne. A pessoa não se controla, ela não sabe fechar a boca. Então, glutonaria é obra da carne. Assim como feitiçaria é obra da carne. Não é demônio, não é nada disso, porque o diabo foi destruído. A Bíblia diz que não há nenhuma tentação que não seja humana. Então, o que restou do diabo? Isso aí, a tua carne. Esse vestido roto que nos veste, que dura 70 ou 80 anos. E o nosso corpo humano, carnal, é caído. Ele é como um carro velho. Lembra daqueles Fiat 77, antigo pra caramba? Então, aquele carro é igualzinho ao teu corpo. Ele puxa para um lado, você quer que ele vá para o outro, mas ele não quer ir, ele quer ir para aquele outro lado. E ele é isso aí. O teu corpo é como se fosse um carro velho, desgovernado. E você é um espírito perfeito que habita dentro dele. Essa palavra, para você, não é para o teu corpo, porque ele não quer ouvir isso. O teu corpo não se agrada dessas palavras, porque essa palavra é para o espírito, não é para o corpo. Você não está vendo que o corpo é descendente do diabo e o espírito é descendente de Deus? Então você tem duas identidades na mesma pessoa, João, Maria, José, duas identidades. Um espírito, filho de Deus amado, vestido por um corpo caído, descendente de Adão, depois que pecou. Então essa combinação, não é o que diz Gálatas 5,17. Veja só, porque o desejo da carne é contra o espírito e o desejo do espírito é contra a carne. E estes se opõem entre si, para que não façais o que quereis. Ou seja, você quer fazer algo, você quer agradar a Deus, você quer acertar sempre, você quer cumprir bem sempre, você quer sempre estar bem diante de você mesmo, diante dos outros, não é? Diante de tantas pessoas, da sociedade, diante do teu dia a dia, no teu trabalho. Mas a Bíblia diz ali que o espírito é contra a carne, o desejo, né, do espírito é contra o da carne e o desejo da carne é contra o do espírito. Então você tem uma luta aí dessas duas identidades que a religião não sabe te explicar e por causa disso é muito mais fácil jogar a culpa no demônio, não é? É muito mais fácil jogar a culpa do demônio, no demônio lá, muito mais fácil do que explicar tudo isso, porque da maneira que a religião faz, olha só, o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 7. Veja bem, eu li para você Gálatas 5,17, que diz assim: o desejo do espírito é contra o da carne, e o desejo da carne é contra o do espírito, para que não façais o que quereis. Você sempre quer, você o homem interior, né, o espírito, sempre quer agradar a Deus. Sempre. Então o apóstolo Paulo também tinha essa luta. Escute só isso aqui e veja se você às vezes não passa por isso. Romanos 7,21. Olha o que ele diz. De maneira que, querendo eu fazer o bem, encontro esta lei. 2 pontos. Lei, hein? Você sabe o que é uma lei? Que o mal está em mim. O mal está em mim. O pecado não, porque o pecado já foi tirado. O mal. Aonde está o mal? Em ti. Na tua carne, na minha carne.
E isso é uma lei. É como a gravidade. Se você soltar a caneta de uma certa altura, existe uma lei. E qual é a lei? Ela vai flutuar. Não, existe uma lei. Ela vai cair porque algo vai atraí-la para o chão, né? Então, ao querer fazer o bem, Paulo diz, encontro esta lei. Porque você sempre quer fazer o correto, como está em Gálatas 5,17. O problema é que você está vestido por um corpo que tem força, né? Tem força, esse corpo tem força. O verso seguinte diz assim, porque, segundo o homem interior, entenda-se o espírito, eu me deleito na lei de Deus. Mas é claro, se você é um filho, você quer agradar teu pai, não é? Você quer que teu pai esteja agradado contigo, então você tem prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei nos meus membros, onde estão os membros? No corpo, que se rebela contra a lei da minha mente, que é o teu espírito, que é o teu homem interior, e que me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros, o mal, né? Que está em meus membros. Então, o apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Porque o corpo que você tem é o simbolismo do diabo, não é? Você já mentiu alguma vez? Uma perguntinha aqui dentro do tema. Já mentiu alguma vez? Contou uma mentirinha assim, mais ou menos, já? Todo mundo, né? Eu acho que todo mundo já mentiu porque tem carne, você já passou por essa etapa também. Pois é. E você sabe o que a Bíblia diz? Quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Caramba, o diabo morreu e a manifestação dele ainda está no meu corpo de carne? Exatamente. O diabo morreu, mas você tem um corpo de carne diabólico. Se você não cuidar do teu corpo de carne, você vai comer demais e você já sabe qual é a consequência. Diabetes, pressão, parará, parará, parará e parará, né? Para não falar das outras coisas, né? Então, Paulo diz, quem me livrará desse corpo de morte? Aí no verso Romanos 7, 25, ele diz assim, graças dou a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com a mente, com o espírito, sirvo a lei de Deus, com entendimento, mas com a carne, a lei do pecado. Que através do teu corpo de carne, você não pode agradar a Deus por nenhum sacrifício que você faça humanamente falando. Você pode amarrar cinto de arame farpado, você pode colocar pedrinha no sapato para sair sangue, você pode ajoelhar no milho, você pode dar chicotada nas costas, nas tuas próprias costas, pagando penitência. Deus não aceita esse tipo de sacrifício porque esse corpo não interessa para ele. Esse corpo interessa para você viver. Hello? Está entendendo aonde que você está chegando com o tema destruição do diabo? O corpo que te veste, ele é mau. Mas você, que é o espírito que está dentro, está chamado a controlar ele. Senão ele vai fazer da tua vida, aí sim eu vou dizer, ele vai fazer da tua vida um inferno. O inferno não existe, você sabe, mas você quer um inferno pior do que uma pessoa deitada na cama de hospital, porque em vez de beber um copo ou 2 copos, bebeu a vida toda 500 milhões de caixas de bebida e pegou uma cirrose, um câncer, alguma coisa, e agora está no hospital deitada, essa pessoa não está herdando o reino. Por quê? Porque em vez de estar na praia, desfrutando, trabalhando com a família, não é se divertindo em algum outro lugar, está no hospital. Por quê? Porque não exerceu o domínio próprio e fez aquilo que não deveria fazer e agora está pagando uma consequência. Mas onde é que está o diabo aí? O diabo está destruído, não está nisso. O diabo já foi. Sereis a verdade. A verdade. Qual é a verdade? O diabo foi destruído. Conhecerei a verdade. Qual é a verdade? O pecado foi tirado do mundo. Conhecereis a verdade. Qual é a verdade? Na tua carne tem feitiçaria. Conhecereis a verdade. Qual é a verdade? Não há tentação que não seja humana. Caramba, quanta verdade você conheceu no dia de hoje, nessa 1 hora que estamos aqui já chegando no final, hein? Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Para
Para fazer contato direto conosco, grave em seu smartphone nosso WhatsApp. 21 99 104 83 88. Esta é uma mensagem do Ministério reconciliados com Cristo.